Seja bem-vindo a mais esse podcast, agora edição especial Fórum E-Commerce Brasil, hein, Caledão? Tamo chique, hein? E além de estarmos chiques aqui no Fórum E-Commerce Brasil 2024, nós também estamos com uma presença ilustre hoje. Ele. O mito das vendas. Dom Fredon. Da área comercial. Fred Lopes, seja bem-vindo. Muito obrigado, eu fiquei bastante emocionado com essa introdução, cara. Muito obrigado. Não sei se é um mito, mas alguém que gosta de fazer diferença. É muito isso, bom. Cara. Você é um cara raiz de venda, né? Eu sou. Eu olho pra você, eu vejo um vendedor raiz. Eu sou. Eu comecei vendendo seguro de saúde, cara. Então, assim, mais raiz do que isso não existe. Conta pra gente. Hoje você faz um seguro de saúde online, não conversa com ninguém, em 5 minutos você resolve o seu problema. Eu era meio que vendedor de Barça de seguro de saúde, né? E eu tinha 18, 19 anos e ainda estava na faculdade. E aí foi quando, conversando um pouco, né? Mostrando um pouco da minha trajetória de vendas com uma colega de RH que trabalhava para uma grande indústria de bebidas que é líder mundial. Então vocês podem perceber qual que é. Ela falou assim: Fred, você tem um maior perfil de vendas, vai lá fazer um teste com a gente. E eu virei Junior Manager da maior companhia de bebidas das Américas e hoje mundial, e foi lá que eu comecei minha trajetória comercial. Eu gosto muito, Fred, do carinho né, que você fala de venda, né? Sim. Porque antigamente, venda, né? A gente falava de vendas, vou procurar uma vaga de emprego. Pode ser qualquer coisa, até vendedor. Sim. Não tinha muito essa premissa? Sim. Né? O vendedor, Khaled, pra você ter uma ideia, era o cara que não tinha muita coisa com o que fazer ou trabalhar, eu vou vender. É isso. E venda, assim, você trabalhar com vendas é uma arte. Era o Uber do passado. Exatamente. Ou o cara que não tem muito o que fazer, cara, vou ser segurança. Né? E assim, vou fazer um curso e acabou. Vendas é diferente. Se você não tiver no DNA alguns KPIs aí internos, como poder de persuasão, mas com qualidade, com propriedade no que está mostrando. Se você não tiver cuidado e carinho com seu cliente, altruísmo, senso de dono, senso de urgência e principalmente visão sistêmica. Muita gente que trabalha com venda ou que trabalha na área comercial só pensa na sua própria cadeira. Se você não tiver uma visão sistêmica de você poder acolher todas as áreas para performarem para você, que está no topo da pirâmide, porque, pensa bem, todo mundo vende alguma coisa. Fato. Ou você vende uma informação, ou você vende um serviço, ou você vende um bem de consumo, seja ele durável ou não durável. Né? Eu tenho amigos que vendem máquinas de tomografia. Qual é o tempo de ressuprimento, de turnover dessa máquina? Então, assim, anos, às vezes uma carência para começar a pagar aquilo e tudo mais. Olha o tipo de relacionamento que esse cara tem que ter com o mercado. Né? Eu nunca trabalhei com isso, mas é muito empolgante vê-lo falar e tudo mais. Às vezes você vende 1, 2 máquinas por semestre, mas o quanto de persuasão e de qualidade na venda que você teve para fazer aquilo acontecer, e isso é uma arte. Isso é uma arte. Fantástico. Vender. E conta um pouco pra gente, Fred, hoje, como que foi a sua trajetória, resumidamente, claro, profissional, até você chegar hoje no posto de diretor comercial, né, da Vitafor. Sim. Que é a top of mind aí da categoria de suplementos, fantástico. Conta um pouquinho pra gente. Então vamos lá. Primeira coisa, eu sou baiano, né, pelo sotaque já percebeu Brocador. Eu moro já aqui em São Paulo, estado, há 12 anos, praticamente. E eu vim transferido na época, eu entendi que o meu escopo estava ficando reduzido tanto de cadeira quanto de remuneração no Nordeste, e eu queria também cadeiras nacionais. É super importante, quem trabalha com vendas precisa entender que tanto grana quanto cadeiras são situacionais. Hoje você está, amanhã você pode não estar, e o importante é que você seja salesman, que você seja efetivamente um vendedor. Então eu comecei como Junior Manager, então bastante local, é o que a gente chama de distrital, depois regional. Quando eu vim para São Paulo, eu já vim como nacional. Pra vocês terem ideia, eu trabalhava na indústria de plástico, eu fui gerente regional das Américas, e aí contemplava do Canadá até a Argentina esse troféu. Eram 57 Regional Managers, e eu fui o primeiro, isso no ano de 2016 e 2017. Então, assim, uma trajetória muito bacana, mas entendendo que crescer cadeiras faz parte do resultado, mas do quanto você constrói de relação também. Então já trabalhei com alimentos e bebidas, produtos lácteos frescos, né? Estamos falando aí da categoria de iogurtes, já trabalhei com fármacos, era da indústria farmacêutica antes de trabalhar com suplementação hoje. A suplementação hoje, principalmente onde eu estou atualmente, trabalha muito com a prescrição médica e aí a propaganda médica, então trazendo muitos elementos aí da farma.
somos pioneiros nisso, inclusive, mas então assim, trazendo um processo de crescimento para mim, onde não era só a venda, era entender de customer service. Hoje, o vendedor, ou um gerente comercial, por exemplo, ele não é um gerente de vendas, ele é um gerente de relações. Boa. Ele faz o trabalho por relação. O que a gente gera é relacionamento. Eu sempre brinco que os meus parceiros, sejam eles terceiros ou internos, né, ou no inbound ou no outbound, todos eles estão conectados a mim por relação. Alguns viram amigos, relação. Isso flui melhor, eu acho que você tem mais atenção das pessoas, e aí tanto do cliente quanto do fornecedor, existe uma colaboração que acontece de forma bastante empírica, natural mesmo, porque as pessoas se comportam no relacional de maneira melhor. Então antes, e aí você pega por exemplo aquele indústria que atende o varejo supermercadista, cara, eu converso com você de preço, se você não respeitar minha margem, você está fora. Então, ninguém conversava sobre lead time de entrega, sobre service level agreement, né, sobre nível de serviço, não conversava sobre relações do tipo assim, cara, eu perco agora um pouco, mas depois eu ganho lá com você, numa contrapartida e tal. Então assim, hoje eu acho que a venda por relação traz uma premissa de sustentabilidade e perenidade nas relações que devem ser longas mesmo. Esse é o grande lance. E hoje a gente tem construído muito isso. Isso é muito legal. E entrando aqui em alguns assuntos até um pouco mais técnicos aí, por conta do deep dive, né? Tá. Que é realmente a gente se aprofundar um pouco. Como que você enxerga hoje o poder das metas? Né? Vamos falar um pouquinho de meta. Porque falou de venda, fala de meta. Né? Não tem como. É aquela cenoura que você tem que ir atrás. Sim. Tem uma frase muito, muito bacana que eu uso, Jota, que diz o seguinte: a meta, se você não tiver cuidado, o cara vai lá e bate. Né? Essa frase é muito legal. Essa é legal, hein? E aí você pensa assim, mas peraí, meta, se você não tiver cuidado, o cara vai lá e bate. Mas não é legal bater meta? Claro que é legal. Mas como é que ele bate? Qual é o tipo de relação que ele construiu? Né? Quais são as premissas que ele está usando, que um vendedor, por exemplo, está usando no campo para poder atingir isso? Ele está sendo verdadeiro com o cliente? Ele está sendo verdadeiro com o forecast, por exemplo, numa produção industrial? Ele está deixando claro quais são as premissas de uma contrapartida ou não? Ele está assinando qualquer contrato de fornecimento? Então, assim, metas, se você tiver cuidado, se você não tiver cuidado, o cara vai lá e bate. Eu gosto de metas ajustadas. Por exemplo, JK, algum gestor que trabalha para mim que bate 120, 130, 140% no primeiro mês, no segundo, no terceiro, pode ter certeza, ou a meta está mal ajustada ou ele está fazendo bobagem no campo. Bom. Então, assim, isso é muito importante de ser visto também. Porque meta, se ela não tiver ajustada a cor, eu gosto daquela metinha que o cara bate ali, 97, 98, 102, 99, aquilo ali você sente que está ajustado. E qual é a importância da meta, você perguntou? Se você não sabe onde você precisa chegar, você não sabe o que você precisa fazer para chegar. Então, assim, a construção de um bom business plan, de um plano de ação, né, de premissas corretas para você bater a meta, são fundamentais. E isso faz você com que você tenha também um pouquinho de visão sistêmica do negócio. Por exemplo, a meta é só você chegar, botar debaixo do braço, sair na rua e vender? Não. Eu vou entregar corretamente? Qual é o lead time de entrega? Eu tenho uma política de crédito correta? O meu prazo para pagamento está ok? O que o meu concorrente está fazendo? Eu estou puxando igual ao que o meu concorrente está fazendo no campo ou eu estou fazendo a diferença? O portfólio de SKU está ajustado? Sim, não. Eu estou vendendo para o cara só curva A? Será que é interessante para mim? Eu tenho um produto, um lançamento que deveria representar um percentual maior do meu portfólio, mas hoje ele não representa porque eu só trabalho com boi de piranha, digamos assim, né? Ou seja, tá fácil para mim. Hoje, por exemplo, eu represento um grupo que está num momento de crescimento extremamente interessante, mas você entende que é por conta da categoria. Hoje, o que eu faço é vender o alimento do futuro. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Faz parte já do processo de dieta das pessoas, seja no âmbito de suplementação vitamínica por prescrição ou pela vontade que as pessoas têm de ter, assim, de colocarem mais saúde no seu dia a dia. Então, assim, as metas elas são voltadas para atender o público dessa forma ou apenas para você cumprir um número? Porque aí ele está aqui hoje, ele pode não estar aqui. Qual é o compromisso que você tem com a marca? Então, meta para mim é isso. Você precisa ter para você ter um horizonte, para você ter um norte, mas ela, além de ser ajustada com o seu mercado,
a gente precisa entender como é que você está fazendo para chegar lá. Tem um tema também que eu tenho visto bastante a pessoa comentando, que é o tema da comissão do vendedor, né? Então tem muita gente que está defendendo aí ultimamente que deveria abolir a comissão, né? Ele deveria ganhar um valor maior mesmo, para poder incentivar ele a ter um pouco mais de tranquilidade no trabalho. Tem gente que defende essa linha aí, tem bastante gente. Tem gente que trabalha com aquele sistema do OTE, né? De você ter ali e pagando o variável dele de acordo com o atendimento. E tem gente que, inclusive, bom, você pega construção, né? Você pega imobiliário, o cara zero e só ganha na comissão. Só comissão. Zero e só comissão. Bateu meta. Como é que você enxerga isso? Vai muito do mercado? Eu acho que vai muito do mercado. Mas, por exemplo, a minha ótica em relação a isso é muito simples. A área de vendas, ela funciona com a cenoura. Boa. Mas se você só tiver a cenoura voltada para o financeiro, se o concorrente do lado vier e colocar 5%, 10% a mais no bolso dele, ele vai te abandonar. Sonho de valsa e um suco mais gelado. Então, cara, assim, o que eu penso é o seguinte: se a única premissa ou motivacional das pessoas do seu time de vendas for a questão financeira, eu acho que você vai tomar balão em algum momento, tá? O que é que eu prefiro, tá? Que o cara trabalhe, que é o meu caso, uma marca consistente, crescente, se não for líder de mercado, buscando essa liderança, né? Um ambiente saudável, onde ele tenha um propósito, tá? A remuneração variável, ela existe e precisa existir, sim, mas ela não pode ser a única premissa. Senão você não, de novo, você não trabalha a relação. Você trabalha um cara que o único motivacional dele é grana. Cara, eu vou te falar, Jota, no mundo de hoje, que a gente está vivendo muito com os millennials, a geração Z, eu posso te falar que isso se perde um pouco e eu fico contente com essa parte. Eu acho que a galera mais old school é voltada só no, não, eu só quero grana, pra mim é só dinheiro, esse é meu único motivacional. Eu acho que não. Sabe por quê? Posso te fazer uma brincadeira aqui? Por favor. Cara, eu tenho que trabalhar na Pocilga 24 horas por dia num lugar fechado, tá certo? Eu vou ganhar 50 mil reais por mês. Você até vai no primeiro mês. Depois você fala, isso aqui não é pra mim. Então assim, grana é motivacional até o segundo momento. Muito bom, isso é maravilhoso. Ô Fred, me responde é muito mais de vendedor para vendedor do que mais técnico, como o JK vem falando de KPIs, né? Cara, você tem a premissa de um grande vendedor, tem a raiz do vendedor mesmo, né? Você fala com carinho da venda, você demonstra muita técnica de venda. Como é que foi essa transição? Cara, eu sou um vendedor, vou virar um gerente de vendas e agora um diretor. Quais os KPIs que você usou, né? E tem um outro ponto. Se desprender da venda, vai pro relacionamento e daqui a pouco fica ali sentado na mesa vendo planilha. Como é que é essa passagem? Boa. Eu vou contar até uma historinha. Tava até comentando com você, cara, de mais cedo, né? Ontem tem um parceiraço que trabalha comigo. Nem te contei essa história, Jota. Bem engraçado, bem legal. A gente tava, assim, comentando sobre trabalho, sobre o dia a dia. E aí eu virei pra ele e falei assim, cara, mas eu sempre fui vendedor. Eu sou vendedor. Eu estou diretor comercial hoje, mas eu sou vendedor. Ele falou assim, e é meu amigo, mas eu não sei se você é bom vendedor. Aí eu falei assim, você não consegue perceber o que a gente faz nos bastidores com o time? Ele falou assim, não, eu percebo que os números são extremamente crescentes, extremamente robustos, mas eu acho que você é bom de cobrar. Aí eu falei assim, cara, será que eu perdi o DNA da venda ou ele não consegue perceber isso? Porque a gente está muito envolto com a questão da gestão. E eu, assim, na boa, eu me acho assim, muito bom vendedor. Saio e faço rota toda semana, até porque o negócio está na rua, né, não está dentro da fábrica. E toda vez que eu saio, eu trago bons negócios para dentro de casa. Mas respondendo a sua pergunta, Khaled, claro que você começa a vislumbrar muito mais a gestão, porque a sua cadeira ela é de gestão, ou ela passa por esse crescimento de você não apenas querer vender e ter a gestão. E os KPIs para mim são muito simples. É você não pensar única e exclusivamente em bater um número de forma até irresponsável. Foi o que eu falei aqui antes. Construir as relações de forma sistêmica no inbound e no outbound, ou seja, dentro de casa e da porta para fora.
E eu acho que essas relações vão construindo uma imagem de gestão onde, quando você vai recebendo as promoções, ela tipo assim, não vira surpresa para ninguém. Assim, puta, cara, botaram o Fred lá, natural, a gente já imaginava. Então, assim, os KPIs eles não são muito diferentes, porque eu tenho que bater hoje o número de qualquer forma. O grande lance é que eu não bato para mim sozinho, eu bato pro meu time todo. É isso. E quando eu bato pro time todo, eu bato assim, eu consigo promover mais pessoas sendo contratadas no jurídico, no financeiro, na controladoria, na produção, na expedição, no terceiro, né? Fred, mas como assim? O que você está falando de vendas em relação a isso? Não. Quando o ecossistema todo gira em torno do número, para se bater o número, você tem que ter uma base muito forte embaixo. Então, ter essa visão, que é uma visão colaborativa, dentro de casa, é muito importante. E às vezes o vendedor só olha para o número dele. Então começa assim, Fred, o que eu posso aprender com você nesse exato momento? Você quer crescer? Visão sistêmica. Se incomode com o coleguinha do lado, se incomode com o número dele, se incomode com o número Brasil. Se você faz a sua parte regional, mas você pode ajudar o coleguinha do lado, faça isso. Vai ser muito bacana. E quando essas posições ou cargos aparecerem, vão pensar no seu nome, porque você se comporta de maneira colaborativa. É isso. Poderoso. Poderosíssimo. Ô Fred, e esse seu amigo, ele só esqueceu de olhar para uma outra métrica, né? O vendedor, ele tem que ser um bom cobrador mesmo. Ele tem que se cobrar todos os dias de fazer o follow-up, de sair de casa, visitar o cliente, se cobrar da meta, no qual ele faz parte do forecast, né? Porque se ele não bate a meta, a gente não vai cumprir com o forecast. Então, assim, deixa de olhar de um lado, né? Ele falou, pô, as metas, os resultados estão chegando, né? Você é um bom cobrador, e é por isso que as metas estão chegando. E assim, Khaled, eu vou corroborar esse seu statement te dizendo uma coisa muito legal. Um bom vendedor é o que defende o CNPJ. Eu defendo o meu CNPJ. Eu não trabalho para... Eu sempre brinco, cara, não trabalho para dono, para grupo, para fundo, eu trabalho para marca. Eu trabalho para o CNPJ. Ao defender o CNPJ, eu estou defendendo todo esse ecossistema. Então, assim, o bom vendedor... Você quer ver outra coisa? A gente tem uma cultura lá na empresa que é o hashtag somos todos vendedores. E é mesmo, porque se eu tenho que apertar parafuso aqui nessa máquina, ao não apertar o parafuso nessa máquina, eu posso estar gerando uma não conformidade para venda. Um produto que não sai da linha de produção, uma máquina que pode gerar alguma inconformidade para funcionamento de outra máquina que pode dar algum problema na venda. Então, assim, a gente preza muito pela visão sistêmica de defender o CNPJ. Cara, se defender o CNPJ, vai dar tudo certo. É isso. Isso tem um ponto também, né, que eu acho que nessa evolução toda sua, hoje a gente é muito mais munido a dados, né? Então hoje você tem BI, você tem plataformas legais que antigamente você não tinha um dado tão real-time assim e tudo mais, né? E a gente entende que receita a gente não controla, mas a gente controla todas as atividades que devem ser feitas ali para receita. O que a maioria das empresas, muitas empresas, inclusive saiu um estudo da RD muito interessante que 60%, 70% das empresas no ano passado não bateram suas metas de vendas, né? Isso foi muito curioso. Não posso dizer o mesmo. Aí é bom. Tá bom certo. Oi? Bom cobrador. E, pô, é um dado, cara, insano. E aí entra muito o que você falou, ou eles não dimensionaram bem as metas, né? Ou vários fatores aí aconteceram. Pensando em, poxa, já que eu não controlo a receita, eu preciso controlar todas essas atividades. Hoje você tem um escopo de atividades que você fala, puta, o cara tem que fazer isso, porque eu sei que se ele fizer isso, nessa quantidade, nessa velocidade, eu vou atingir o resultado. E hoje você consegue enxergar isso melhor em BI. A gente consegue enxergar melhor isso no BI, mas eu vou te dar um dado, e aí, assim, é muito inerente ao negócio que eu toco hoje. Tá. Hoje é um oceano azulzaço, né? Não querendo usar nenhum clichê, mas é um puta do oceano azul. O nosso negócio hoje, ele pode permear em termos de qualidade de resultados por mais 10, 12 anos aí, tá? Então, assim, além do BI hoje, eu preciso de um time orgânico no campo, muito forte, fazendo sabe o que, JK? Distribuição numérica. Hoje se esquece muito de que quanto mais áreas brancas você atingir, mais pulverizado vai estar a sua marca e o seu negócio, e é isso que a gente precisa. Hoje a gente tem uma apresentação de omnichannel muito forte, o online, o e-commerce está muito forte no nosso negócio, seja direto pelo I2C, né, pelo Industry to Consumer, ou seja através de parceiros de marketplace.
mas eu ainda acredito no corpo a corpo. Eu acredito no vendedor que faz rota. Eu acredito na agenda do vendedor. Eu acredito no vendedor que vai buscar os inativos, que vai buscar aquele cara que ele já não vende há 2, 3, 4, 5, 6 meses. Eu acredito de novo, na fórmula do relacionamento, Khaled. E isso, cara, você pode fazer isso no digital, você pode fazer por WhatsApp, mas é tão bom quando você faz isso pessoalmente, presencialmente, o cara se sente bem. Eu vou dar um dado, assim, já te falei isso, JK, uma vez. Tinha um cliente meu no interior de São Paulo que eu achava ele um puta cara chato, bicho, quando ele cobrava as coisas. Acho que eu te contei essa história, cara. Cara, puta cara chato, cobrava as coisas e tal. Eu falei assim, meu, quer saber? Tá fazendo algumas cobranças aqui um pouco irracionais. Vou pegar o carro e vou lá conhecê-lo. Virou meu amigo. Olha. O cara tinha razão, né? E eu tenho 25 anos de mercado, de venda, o cara tinha razão. Eu nunca tinha parado para escutar e, cara, tenho uma humildade para dizer isso. Primeiro porque o cara se tornou meu amigaço mesmo. E segundo porque eu disse para ele, eu falei assim, você tinha muita razão. E ele falou assim, Fred, você só precisava me dar um abraço. E eu fui lá conhecer o cara, né? Virou um puta cliente, um puta potencial. Essa é a mágica. E é um cara que e o cara só precisava realmente passar passar o recado dele, e eu precisava abrir o meu coração e ouvir também. Ou seja, a gente está sempre aprendendo, Jota. Por mais BI, né, por mais Business Intelligence que você tenha, por mais informação que você tenha, ainda a distribuição numérica, ir para o campo, fazer rota, ter esse corpo a corpo é o mais importante. Cara, maravilhoso. Queria muito agradecer. Nós vamos fazer aquele do Jô Soares, né? Queria muito agradecer de verdade. Foi uma pitada, né? Mas nós vamos levá-lo lá no nosso Deep Dive. Precisamos. Porque isso aqui dá mais de hora de conversa. Dá sim. Né? Então eu queria agradecer muito a tua presença, tá? Como que as pessoas te acham, Fredão? No LinkedIn? Como que elas te acham? Cara, me acham no LinkedIn sempre como Fred L. Eu não boto meu sobrenome, mas é Fred L. Eu sou diretor comercial para mim, a maior indústria de suplementação e reposição nutricional do Brasil, né? Para quem tem interesse em saber, vai lá no LinkedIn. As pessoas me acham muito facilmente lá também. Fantástico. Obrigado pela presença. Valeu, Caledão. Pessoal. Obrigado, pessoal. Valeu. Tchau.